Artunioli Educacional. Este é o 5º vídeo da série Tenho um Aluno Especial. E agora? Já adianto para vocês que eu não vou conseguir terminar essa série em 5 vídeos. A gente vai ter que dar uma esticadinha aí para tentar alcançar um pouco mais de assuntos, mais devagar, passo a passo, para que não fique tudo atropelado. A ideia desses vídeos é a gente ajudar, né? Nossa ideia com a nossa empresa é orientar, auxiliar, né? Dar suporte na área de inclusão e neurociência, né? Então vamos lá. Nesse 5º vídeo a gente falou sobre o planejamento educacional individual no vídeo anterior. Falei um pouquinho sobre adaptação de currículo, falamos sobre a necessidade de você conhecer esse aluno, você tá assim bem ligado com a necessidade dele, bem ciente de que ele é um aluno especial, ele precisa de um olhar especial e isso é responsabilidade sua e da sua gestão em te orientar. Nesse 5º vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre a avaliação, né? As formas que se tem, as formas como se pode avaliar. O MEC tem um documento lá dentro dos PCNs que fala exclusivamente sobre a adaptação curricular e dentro dele tem algumas orientações sobre as provas, sobre as formas como você vai avaliar. Ela é tão flexível quanto a adaptação do currículo, né? Então eu vou falar sobre 2 possibilidades. A primeira, mantendo as avaliações, as provas escritas, né? Mantendo ali a forma como eu vou avaliar esse aluno através da escrita. Muito bem, eu tenho a prova adaptada. Mas só que como que eu faço essa adaptação? Tudo depende, de novo, do planejamento, porque lá no planejamento vai me dizer qual é a forma que eu vou avaliar. Então eu tenho a prova em que eu mexo realmente no conteúdo, eu faço questões mais objetivas, a prova muito mais curta, não faço aquela questão, toda aquela introdução textual para depois perguntar. Eu realmente pergunto direto, né? Então essa é a primeira forma, que é uma forma que normalmente a gente utiliza para alunos com dislexia, alunos com TDAH, alunos com processamento auditivo comprometido, que é o DPAC, né? Então eu tenho toda uma estrutura de prova diferenciada. Então, por exemplo, eu tenho um texto e aí depois eu tenho normalmente as questões de interpretação desse texto. Então eu tenho realmente todo aquele texto para que o aluno tenha todo um panorama, toda uma ideia geral do texto, mas quando eu for fazer as perguntas de interpretação de texto, eu recorto o parágrafo onde está essa resposta, onde está ali todo esse contexto e colo em cima da questão novamente, abaixo da questão, mas essa parte de texto tem que estar próximo, porque esses alunos eles se perdem. Se de repente eu coloco lá na questão, volte ao parágrafo 2, na linha 5, ele já se perdeu, até ele voltar às páginas, achar o segundo parágrafo. Primeiro que essa sequência de informação, seja disléxico, seja TDAH, seja processamento auditivo, seja qualquer outra condição, ele já se perdeu. É um número enorme de informações e demandam uma série de ações neurológicas que quando ele só voltar à página, ele vai falar, opa, o que era para fazer mesmo? Parágrafo 2, linha 5, então vai ficar assim, muito perdido, é muita informação, então a gente facilita isso, né? Então, se eu tenho essa resposta no parágrafo 2, eu simplesmente insiro esse parágrafo novamente dentro da questão. Então, essa é uma estratégia. Questão de letra, isso é uma dúvida bastante comum, né? Ou Arial ou a Calibre. A Times New Roman, a Tahoma, aquelas outras, elas são muito desenhadinhas, cheias de voltinha, isso atrapalha. Não é uma letra que eu chamo de objetiva. Letra objetiva é a Arial ou a Calibre. Com espaçamento 1,5, texto justificado, letras tamanho 12, em alguns casos 14, né? Então, todos esses cuidados que a gente precisa ter
ao elaborar as questões. Uma outra dica nessa primeira forma de avaliação, nessa modificação só de estratégias da prova, só de estruturação da prova, é a questão das fórmulas, né? Eles não conseguem memorizar as fórmulas. Então, a minha sugestão é que você coloque, de repente, ou um formulário. Então, você tem prova de exatas, física, química, matemática, então você tem fórmula, vai usar essas fórmulas. Então, aluno, fique atento. Ao longo da prova, você vai usar essas fórmulas. Se você quiser fazer um trabalho ainda melhor, você vai colocar a fórmula a ser usada questão por questão. Ah, mas eu estou dando a resposta? Não. Porque simplesmente ele tem que saber utilizar todas aquelas informações dispostas na situação problema dentro dessa fórmula. Se ele não souber utilizar a fórmula, não vai adiantar nada a fórmula estar ali. E é na utilização dessa fórmula que ele vai comprovar o aprendizado, né? Então tem a questão textual que já foi abordada, tem a questão das fórmulas e questões de múltipla escolha dessa primeira estruturação. Quando o aluno é muito comprometido, eu deixo normalmente 3 alternativas. E acreditem, é complicado ainda só 3, A, B e C, né? Agora, quando... E aí é caso por caso, por isso que é um planejamento educacional individualizado. Agora, quando eu deixo as 5, evitem aquelas questões, sabe quando tem assim, somente a 1 é verdadeira, somente 1, 3 e 5, nenhuma é verdadeira. Gente, só deles lerem aquelas 5 possibilidades e depois ter que escolher ali dentro dessas 5 quais são, qual que é a correta, ele também já se perdeu. Lembra que a maioria das condições envolvem as questões das funções, as habilidades contidas nas funções executivas. As funções executivas, elas são responsáveis por planejamento, organização, e esses alunos, de uma forma geral, né, porque a gente tem um contexto educacional hoje mais complicado, mas eles não conseguem se organizar. Então, quando tem um mundo de possibilidades, eles precisam ser treinados aí 1 a 1. Então, essas são as primeiras dicas na primeiro tipo de prova, que é quando você mexe só na estrutura, você não mexeu no conteúdo. Um segundo exemplo é quando a gente mexe no conteúdo, que foi aquele exemplo que eu dei para nossa aluna do 2º ano do ensino médio. Onde eu preciso escolher o conteúdo, essa aluna está vivenciando a sala de aula normalmente. Contudo, a seleção de conteúdos é feita com vistas à prova, porque ela não tem condição, neurologicamente, ela não tem nem o número de neurônios necessários para que aconteça esse aprendizado. Então, essa seleção é muito natural, do que é realmente importante, o que de fato dentro da sua matéria ela vai aplicar na vida. Então, eu escolho, e essa minha escolha de conteúdos vai ser feita para a prova dela, e eu faço toda quando sai aquela lista de conteúdos para a prova, a dela é diferenciada, obviamente, porque ela vai estudar só alguns, né? E aí eu realmente mexo no conteúdo, eu mudo não só a estrutura, mas o tipo de pergunta, além de ser extremamente objetivo, é enxuto. É uma prova muito curta, tá bom? Terceira forma de avaliação que o MEC diz fala sobre os relatórios avaliativos. Então, eu olho a condição do meu aluno e digo, não é na estrutura, não é enxugando, não é deixando o conteúdo enxuto, mas eu alcanço uma avaliação verdadeira de aprendizagem através de relatórios. Esse relatório também é baseado no PEI, tem as mesmas divisões, onde cada professor desse aluno vai contar um pouquinho sobre os objetivos que a gente tinha para aquela etapa e o que foi realmente alcançado, né? Então, eu descrevo, são dissertativos, então não tem aquele xizinho, né, com as várias habilidades e o professor marca alcançou sim, não, ou nem tanto, nem pouco, às vezes, enfim, não é isso, né? Mas cada professor
faz ali um relato da etapa. Se quiser inserir fotos nesse relatório, fica riquíssimo, porque é um relatório interno, é como se fosse a prova do aluno, né? Só que é uma coisa que foi trabalhada ali ao longo da etapa. Então, eu deixei com vocês 3 formas, né? Se vocês precisarem desses modelos, de alguma sugestão, me chama, a gente pode conversar sobre isso. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre retomada oral, porque a gente sabe que muitas vezes esses alunos não conseguem expressar por escrito todo o conhecimento que tem, justamente pela falta de organização e planejamento. Vocês estão vendo como uma coisa puxa a outra? Então, a gente precisa ter realmente esse olhar individualizado, tá bom? Então, se você novamente tiver alguma dúvida, quiser contribuir de alguma forma, quiser sugerir alguma coisa, vocês podem, por favor, entrar em contato conosco, seja deixando um comentário, seja mandando um e-mail, mandando um WhatsApp. Fiquem à vontade, a nossa empresa está aqui para ajudar, para dar todo o suporte, tá bom? Muito obrigada!